parar, dá vontade de... Né, muita gente tem esse pensamento de parar, desanimar, porque as lutas das vezes é muito grande, mas aí você começa a buscar o entendimento e você começa a ver que algumas verdades nesse texto nós podemos tirar e algumas lições que Paulo nos dá. E 4 verdades nós aprendemos com Paulo nesse texto aqui. E a primeira verdade que a gente aprende é que Paulo aprendeu a crer que Deus está no controle de todas as coisas. Paulo compreendeu a soberania de Deus, que Deus está no controle de todas as coisas. O interessante é que aí você começa a buscar para ver, né, como foi fundada essa igreja. Lá em Atos, depois se os irmãos puderem ler em casa, Atos capítulo 16 conta a história como essa igreja foi fundada. Interessante que Paulo, após ter um debate com Barnabé por causa do seu primo Marco, ele se separa, Barnabé vai para um lado, Paulo e Silas vão para outro, e Paulo resolveu ir para a Ásia. Mas ele tem uma visão que aparece um varão da Macedônia e diz: passa para a Macedônia, nos ajuda. E Paulo vai para a Macedônia, vai para a Europa, né? Ele queria ir para a Ásia, mas essa igreja de Filipe era na Grécia. Então, ele vai para a Europa. E o interessante, como Deus é soberano, como Deus é tremendo. Deus chama Paulo para ir para a Grécia, para fundar uma igreja, para salvar 3 pessoas. Quando ele chega na cidade de Filipos, ele encontra Lídia, era uma empresária de púrpura que fazia aqueles pó, que pintava as coisas que a Roma usava muito, e ela tinha aprendido o ensinamento judaico, mas ela ainda não conhecia Cristo, e Paulo prega para ela, e ela ali se converte, aceita o Senhor Jesus e muda a sua vida. E ela pede para Paulo continuar na casa dela, sendo hospedado. E Paulo começa a ir para a sinagoga para ensinar o evangelho, e no meio do caminho, toda vez que ele passava, tinha uma jovem possessa, endemoniada, que ficava falando: ali vai o homem de Deus, ali vai o homem de Deus. E Paulo ficou indignado com aquilo, ele percebendo, foi lá e expulsou aquele demônio daquela jovem. E aquela jovem foi liberta, aceitou a Cristo. Só que os donos daquela jovem, né, ficaram indignados e mandaram prender Paulo, açoitaram Paulo e Silas, bateram neles, fizeram um monte de coisa. E o interessante, meus irmãos, à noite, chegando à meia-noite, eles, após ter apanhado bastante, mas bastante, eles começam a cantar, começam a louvar a Deus, começam a agradecer, e há um grande terremoto, e ali as portas do cárcere se abrem, e o carcereiro acha que todo mundo fugiu, ia se matar. Paulo: não se mata não, porque todos nós estamos aqui. E mais uma pessoa é salvo. Interessante como Deus trabalha. Deus está no controle de todas as coisas. Paulo nos ensina que ele aprendeu o segredo de estar contente em qualquer situação. E nessa noite ele fala para você, para que você possa também estar contente em qualquer situação. Não importa como tua situação esteja, não importa como teu casamento esteja, não importa como tua vida financeira esteja, não importa como você está. O que importa é que Deus está no controle de todas as coisas. E o interessante, quando Paulo fala isso, ele não fala da boca para fora, ele não fala para poder agradar, ele não fala para que a gente possa estar, que palavra bonita, que mensagem bonita. Não, Paulo fala o que está vivendo. Após tomar uma coça, está todo dolorido, eles começam a adorar a Deus e começam a agradecer a Deus, e eles começam a entender que Deus está no controle. Lá em Hebreus capítulo 13, versículo 5, diz que Deus nunca nos deixará, nunca nos abandonará. Deus sempre está conosco. Não importa como você esteja vivendo, você precisa amadurecer para se ter uma intimidade com Deus. O segredo é Jesus, é você entender. Paulo compreendeu isso, que Deus estava com ele em todos o momento. Ele é o Deus soberano, o Deus que está no controle, o Deus que cuida da nossa vida, o Deus que a todo momento está conosco, ainda que possa parecer que Deus nos abandonou. Mas interessante, talvez Paulo poderia estar questionando, né? Como pode
estou servindo o Evangelho, aceitei Jesus, estou pregando o Evangelho, poxa, salvei uma empresária, salvei uma jovem endemoniada, né, pregando o Evangelho, Cristo que salvou, mas através da pregação dele, e poxa, eu estou aqui preso, apanhando, né, todo machucado, poderia estar reclamando, poderia estar triste, poderia, mas ele, quando ele escreve esse capítulo 4 aqui, ele está falando de causa própria. Aprendi o segredo de estar contente em qualquer situação. E nessa noite, meus irmãos, nós precisamos aprender com Paulo, aprender com a palavra de Jesus Cristo, que nós precisamos estar contente em qualquer situação. Não podemos só estar alegre quando está indo tudo bem. Quando vem a dificuldade, começamos a murmurar, a reclamar. Você pode ver em todas as cartas de Paulo, desde Atos, quando ele começa o ministério dele, até o final da carreira de Paulo, você nunca vai ver Paulo reclamar, Paulo murmurar, dizer que Deus não está com ele. Pelo contrário, ele entendia que Deus estava no controle, que Deus estava cuidando da vida dele, que estava suprindo as necessidades. Meu irmão, eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está passando, eu não sei a tua luta, eu não sei, mas uma certeza eu tenho: Deus está no controle da tua vida, Ele está cuidando da tua vida. No momento certo você vai compreender e vai entender. Para se ter uma intimidade com Deus, estamos vivendo um ano de intimidade, nós, né, para a cada dia se aproximar de Deus, precisamos aprender que o segredo é Jesus, é Cristo. Interessante, uma faculdade nos Estados Unidos, muito famosa, a Harvard, ela fez uma pesquisa, e ela pegou alguns milionários do mundo, e começou a entrevistar os milionários, e começou a perguntar: você, o que te falta para você ser feliz? Os caras tudo milionário, e alguns diziam: olha, eu só vou ser feliz de verdade quando eu tiver mais 1/4 dos milhões que eu já tenho. Perguntou ao outro, o outro 2/4, o outro queria ter mais dinheiro e mais. E você percebe que as pessoas têm as coisas, mas não valorizam as coisas, sempre quer algo mais. E vendo essa pesquisa, me fez me lembrar, Eike Batista, em 2015, eu vi uma entrevista dele, eu gostava muito de seguir as orientações dele, né, como empresário. Ele era um homem bem sucedido. Em 2015, ele era o 7º homem mais rico do mundo. E o repórter fez uma pergunta a ele: o que te falta para você ser feliz? Ele diz que a perspectiva dele era chegar em 2018 ser o primeiro homem mais rico do mundo. O interessante é que ele chega em 2018 quebrado, preso, né? Mas o cara era o 7º e não é o suficiente, né? Não é feliz. Talvez, trazendo para a tua vida, você tem casa, você tem família, você pode não estar do jeito que ainda você quer, mas você tem. E muitas das vezes você não valoriza, você acha que ainda não está bom, que bom é o do vizinho, que bom é o da pessoa, é o do outro lado, é do amigo, e não valoriza o que você tem. Talvez você tenha teu carro e não está bom, bom é o carro do vizinho, é o carro melhor. Precisamos ser gratos. Paulo entendia e ele aprendeu que Deus está no controle, Deus é soberano, Deus a todo momento está conosco. Precisamos acreditar nisso, meus irmãos, precisamos ter essa certeza que Deus jamais te abandona, Ele sempre está contigo. Muitas das vezes você vai viver isso aí que você está vivendo para você crescer, para você amadurecer. Paulo, quando escreve Romanos capítulo 8, 28, ele escreve com autonomia, com bagagem, com toda clareza. Por quê? Porque ele viveu. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por quê? Ele viveu perseguição, ele sofreu naufrágio, ele foi perseguido, ele apanhou, ele foi apedrejado, ele foi perseguido. Ele entendeu que isso não era castigo de Deus, que isso era um privilégio, sofrer por Deus. A segunda verdade que a gente aprende nesse texto é que Paulo
aprendeu que situações das nossas vidas podem mudar. Você pode estar hoje bem financeiramente, bem no teu casamento, bem na tua saúde, bem em tudo, e de repente você pode não estar. As coisas podem mudar. O servir a Cristo, a circunstância, ela não pode medir. Você não pode servir a Cristo só quando você está bem, só quando você está alegre, só quando você está dando tudo certo, tudo bom, tudo maravilhoso, aí você serve a Cristo. Mas quando as coisas não acontecem como você quer, você não pode ter esse impedimento. Paulo fala aqui em Filipenses capítulo 1, 29, ele diz que é um privilégio não só servir a Cristo, mas também sofrer por Ele. É algo extraordinário, é um privilégio que Deus está nos dando. Então Paulo compreendeu que situações ela pode mudar. Em Atos 15, Paulo estava um missionário pregando o evangelho, caminhando. Em 16, ele vai para Filipos e chega lá, ele, após conseguir êxito, ter ganhado almas para Cristo, se levanta situações que prende ele, que ele apanha, ele é açoitado, ele é humilhado, e ele entende, e em nenhum momento ele reclama, ele entende que Deus está no controle. Talvez a tua vida estava vindo no mar de rosa, vindo legal, e de repente a situação mudou, mas entenda que Deus está no controle, não é castigo de Deus, isso é para amadurecer, para você ganhar experiência, para você se aproximar de Deus, para você aprender o segredo de viver contente em qualquer situação. Quando a gente fala isso, isso nos chama atenção. Como pode, Alex, eu estar alegre em situações difíceis? Como pode eu ser uma pessoa alegre? Paulo, aqui em Filipenses capítulo 4, ele dá uma ordem: sejam alegres, sejam alegres. Precisamos ter essa alegria dentro do nosso coração. Essa alegria independe de como você está, como está a situação, como está teu casamento, como está a tua vida financeira. Claro, meus irmãos, que a gente vai trabalhar para melhorar. Paulo também, ele diz que no que depender de vós, tenha paz com todos. Você vai procurar melhorar a tua vida, você vai procurar na tua área financeira trabalhar para ser uma pessoa melhor, para poder colher coisas melhor, mas se você não está colhendo, não reclama, agradeça. Eu tenho certeza, existem pessoas que trocaria a vida dele pela que você tem, que você está reclamando aí. Se você chegar no hospital ali e ver pessoas em cima de uma cama doente ali, duvido se ele não queria trocar o que você, a vida dele pela tua. Me faz me lembrar um testemunho do nosso irmão, nosso diácono Marcos, que quando ele operou, né, Marcão? E ele falou que tinha um engenheiro lá, um homem cheio do dinheiro, lá, sozinho, a família, porque ele viveu a vida dele toda plantando só trabalho, largou a família, e no final da velhice, e eu te garanto que ele trocaria aquele dinheiro dele, aquilo tudo, aquele status dele, para ter a tua vida, que tem uma família. Tua família pode não ser boa, mas é a tua família, você tem família, né? Pode não ser do jeito que você quer, que você gostaria, ou que você planejou, mas é teu, é o que você tem, valoriza, agradeça, glorifica a Deus, entenda que Deus está no controle, que essa situação vai mudar, que isso aí num determinado tempo vai mudar, mas também se você falar para mim assim, e Alex, mas e se não mudar? Eu não estou nem aí, eu vou servir a Cristo, eu vou caminhar com Cristo, eu vou até a morte com Cristo, eu vou com Ele, porque Ele me dá uma paz que excede todo entendimento. Então precisamos ter essa compreensão. Paulo, ele nos ensina aqui nessa segunda verdade, de que situações ela pode mudar, ela pode, hoje você está bem. Eu fico buscando a história de Paulo. Quando ele começa a sua caminhada, ele era um homem respeitado, fazia parte do sinédrio, com fama, com tudo, com dinheiro, com posse, era um homem que tinha moral, mandava perseguir, mandava fazer, e de repente a vida dele toda mudou. O que perseguia, passou a ser perseguido, passou a viver coisas tremendas, experiência tremenda. E você vê, se você puder acompanhar a biografia de Paulo, você vai ver que em nenhum momento você via aquele homem triste, aquele homem cabisbaixo. Pessoas traíram ele, pessoas o abandonaram. Em final de carreira, lá em Timóteo, ele dá umas declarações lindas: combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. E ele, naquele momento já, naquela masmorra fria, aguardando
só aquele algoz, né, que ia decapitar, que ele foi degolado, e ele pede: traz meus pergaminhos, meus livros, eu quero ler, eu quero buscar conhecimento, eu quero estar firme com Deus. Ele entendia que ele ia para a glória. Ele fala aqui em Filipenses que o viver é Cristo e o morrer é lucro. É uma das expressões tremenda, é um homem que tinha um conhecimento e tinha uma intimidade com Deus tremendo, e ele nos orienta nessa noite a você buscar isso. Para se ter intimidade com Deus, o segredo é Jesus. Você precisa se aproximar de Jesus, você precisa compreender que Jesus está na tua vida, que Jesus está controlando a tua vida, que Jesus está guardando a tua vida, que em nenhum momento Jesus te abandona. A gente, muitas das vezes, quando está vivendo crise, situações difíceis, me faz me lembrar, no momento que eu vivi dificuldade com a minha empresa, a sensação que nos dá, muitas das vezes, quando Deus fica em silêncio, que Deus não está vendo, que Deus não está conosco. Mas uma das coisas que eu aprendi: Deus está conosco. Ele pode não estar falando com você, mas Ele está cuidando da tua vida, Ele está abrindo porta, Ele está te dando direção, Ele está te fortalecendo, Ele está mandando para você: prossiga, não para que eu estou com você, não para em hipóteses alguma. E a gente precisa amadurecer. Meus irmãos, eu quero aprender esse segredo de estar contente em qualquer situação. Tem dinheiro? Estou contente. Está sem dinheiro? Seja contente. Eu sei que isso é difícil pra caramba, né? Quando a gente está duro, meu irmão, dá logo um mau humor, né? Dá logo: poxa, eu não tenho dinheiro para nada, não posso fazer nada. Mas a gente precisa compreender que não é o dinheiro que traz felicidade, não é o dinheiro que vai te dar felicidade. Eu dei exemplos aqui de pessoas com dinheiro e não é feliz. Eu conheço pessoas que têm dinheiro e não é feliz, tem muito. Então não é dinheiro. Aí você vai falar para mim assim: Alex, mas eu seria feliz se eu tivesse um casamento abençoado, um casamento bom, um casamento legal, um casamento que a pessoa me compreendesse, um casamento que a gente conversasse, me ajudasse. Você pode ter, não é isso que vai te dar felicidade. Talvez você vai falar assim: poxa, eu queria ter o carro do meu sonho, se eu tivesse aquela, né, Danilo, aquela Lamborghini, puxa, que a porta levanta para cima, que maravilha, o carro que custa 1 milhão e pouco, poxa, eu seria feliz. Não é. O Eike Batista tinha 2 dentro da sala, para enfeitar a sala dele. Ele não andava nem com carro, ele tinha 2 e não era feliz. Então, não é bens, a gente aprende que não é bens, não é dinheiro, que alegria quem nos dá é Cristo. Só Cristo pode nos dar alegria. Paulo nos ensina em Romanos, capítulo, se eu não me engano é 14 ou 17, né, diz que o reino dos céus não é comida, nem bebida, mas é paz, alegria no Espírito Santo e justiça. Esse é o reino dos céus. Quem pode nos dar essa alegria é Cristo, só Ele. Para isso nós precisamos a cada dia, meus irmãos, estar próximo de Cristo, se aproximando dEle, buscando Ele de todo o coração. A gente vai começar a aprender esse segredo de viver contente em qualquer situação. Situações podem mudar. Hoje você pode estar no auge, pode estar super bem, mas amanhã você pode não estar, você pode estar lá embaixo. Mas o que a gente precisa compreender? Que Deus está no controle. A terceira verdade que Paulo nos ensina nesse texto é que Paulo aprendeu que em tudo precisamos ser alegres, precisamos ser contentes, né? Como eu já falei, Filipenses capítulo 4, versículo 4, ele dá essa ordem, que nós temos que ser alegres, sempre, sempre. Ele diz: alegre-se sempre do Senhor. Novamente, é uma ordem, isso é uma ordem, precisamos ser alegre, entender que a situação da tua vida que você esteja vivendo, não importa. O que importa é que você é feliz porque você encontrou Cristo, você tem Cristo no teu coração, Cristo conduz tua vida, Cristo muda tua vida, Cristo está com você, Cristo cuida de você em todo momento, te dá alimento, te dá paz, te dá saúde. Talvez você vai dizer assim: mas meu casamento não está legal não, Alex, mas ainda está de pé, não está de pé? Tá. Deus está cuidando, Deus está guardando, a trancos e barrancos está indo, né? Mas vai melhorar, vai indo, vai caminhando, vamos achando.
Como é que está a tua vida financeira? Está ruim? Tá, mas vai caminhando. Para também faz tua parte também, né? Para de gastar, né? Para de tudo que vê na televisão, todas as propagandas, larga o cartão, né? Esquece isso e passa a viver uma vida decente. Procura melhorar. Procura ter sabedoria. Paulo nos orienta, nos ensina. Essa igreja de Filipos o ajudou ele financeiramente. Outras igrejas que Paulo foi fundar, Paulo trabalhava para não ser pesado aos irmãos. Ele podia, como apóstolo, receber sustento da igreja, mas ele entendia que ele tinha que fazer a parte dele, e ele trabalhava, ele ajudava também. Então procura melhorar a tua vida, procura ser uma pessoa melhor, mas seja alegre, meu irmão. Não fica criando dificuldade, problema, situações. Porque meu pai me abandonou, porque minha mãe me abandonou, porque minha vida está assim, está assado, eu tenho um trauma. Esquece, segue a tua vida, busca Jesus. Pô, meus irmãos, se eu fosse ficar pensando nisso, eu já falei para os irmãos aqui, eu tinha tudo para dar errado. Aos 2 anos de idade, meu pai se separou da minha mãe e sumiu. Até hoje ele nunca ligou para mim. Apareceu algumas vezes, apareceu quando eu tinha 13, 14, depois sumiu. Apareceu quando eu tinha 20 para assinar para me casar. Depois sumiu. E aí? Aí eu vou ficar me lamentando, eu vou ficar chorando porque fui abandonado. Vida que segue, eu tenho um Deus que cuida de mim a todo momento, eu tenho um Deus que está comigo, eu tenho um Deus que me dá direção, né? Tive um irmão, eu com 10 anos, aos 15, ele veio a falecer. Pô, Deus me deu um monte de irmãos, um monte de amigos que são mais do que um irmão, que estão comigo, me ajuda, está a todo momento. Então, meus irmãos, Deus cuida da tua vida, para de se lamentar, para de reclamar. Você não vê Paulo reclamando. Ele diz aqui, aprendi o segredo de viver contente em qualquer situação. Isso é muito forte, meus irmãos. Isso é profundo. Se você começar a compreender essa profundidade, você vai ver que, como pode o cara estar contente em qualquer situação, qualquer situação, ele entendia que Deus jamais o tinha abandonado. Talvez, se Paulo fosse um de nós, o evangelho não tinha chegado hoje até nós, né? O evangelho não tinha prosseguido, porque na primeira coça que você tomasse, você abandonava o evangelho. Não. Imagina, Danilo, tu sai para evangelizar, tu vai numa cidade lá para pregar o evangelho, e ali você começa a pregar o evangelho e você converte algumas pessoas. E aquelas pessoas que ganham dinheiro com aquele, né, a pessoa que está endemoniada, adivinho, as pessoas te pegam, mas te dá ali uma coça em você bem dada, meu irmão. E o interessante, que segundo a tradição romana, né, eles só podiam dar 39 chibatadas, porque se eles dessem 40, não podia dar mais. Então era só 39. Então, eles para bater de novo, eles davam 39, para depois voltar de novo mais 39, mas depois mais 39. E o interessante, que você pega o chicote, na ponta era osso. E eles batiam com vontade mesmo. Agora imagina, você pregando o evangelho, sai todo alegre, Jesus é maravilhoso, Jesus é bom, e começa, aí você logo de esquina toma logo uma coça, logo 39, aí tu começa a pensar, daqui a pouco tu é preso, depois tu vai para outra cidade pregar o evangelho, as pessoas pegam você, jogam você na rua e começam a apedrejar você, só para quando você para de respirar. Imagina, pô, agora ele morreu, agora a gente para de apedrejar. Aí você levanta, eu acho interessante, cara, por isso que eu sou fã desse cara, eu acho interessante, passa-se aquele momento, as pessoas vão embora, morreu, daqui a pouco ele levanta, limpa, pá, e opa, vai para outra cidade pregar o evangelho. Pô, meu irmão, eu vou ser honesto, se sou eu, acho que eu não ia não, cara. Eu vou ser bem honesto para os irmãos, eu ia falar com Deus, Deus, ó, eu tentei pregar o evangelho, eu tentei, olha, ó, só viu que eu fui, só viu que eu fui, eu falei de Jesus, ó, só viu que eu falei, mas eu tomei 39 chibatadas, que está doendo, eu não vou mais não. Então, o evangelho tinha parado, mas Paulo nos dá um grande ensinamento, ele não parava, ele era um homem temente. Lá, quando vocês forem ler depois, vocês vão ver lá em Atos 15, ele debate com Barnabé. Está pensando que ele para?
Aí eu fico vendo, às vezes, a gente dentro da igreja, por causa do que o irmão falou, um negocinho, que você não gostou, você sai do evangelho. Você fica, Paulo debateu com Barnabé, ó, não vai levar Marco não, mas não vai levar, pô, ele deixou a gente na mão, não vai levar, não vai, então segue teu caminho que eu sigo o meu. Paulo foi embora, Barnabé foi para outro, e ó, está pensando que ele guardou mágoa, raiva? Não, isso aqui é o evangelho, eu sou zeloso pelo evangelho, eu vou pregar o evangelho, vamos caminhando, meu irmão, vamos caminhando. Precisamos aprender, meus irmãos, precisamos amadurecer, para se ter intimidade com Deus. Não é só você ler a Bíblia. Eu conheço pessoas eu tenho um conhecido que ele te dá uma aula de Bíblia, se você for falar com ele sobre a armadura de Deus lá em Efésio, ele te dá uma aula, você fica de boca aberta, e o cara não segue a Cristo, não tem compromisso com Cristo, não quer servir a Cristo, mas ele estudou, leu, pegou todo o significado. Isso não quer dizer nada não. Para você ter intimidade com Deus, você tem que se aproximar de Cristo, você tem que compreender quem é Cristo, você tem que começar a se aprofundar para que você possa ganhar maturidade, experiência, para que você possa entender que na dificuldade, isso não é nada. Paulo também nos diz que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória. Um dia nós iremos encontrar com Cristo e todas essas dificuldades, todas essas lutas vão acabar. Um dia vamos estar com Ele. Ele também nos diz lá em Efésios capítulo 1, versículo 3, que Deus nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais na região celestiais. Você já é abençoado, meu irmão. Deus está contigo, Deus cura da tua vida, Deus supre a tua vida, Deus a todo momento está com você, Ele não te desampara. Lá em Mateus 28, Danilo gosta muito desse texto, que é a comissão, Jesus nos orientando para que a gente ir e pregar o evangelho a toda criatura, e Ele diz que estará conosco todos os dias até a consumação do século. Então isso é uma promessa de Deus. Não trabalha no teu coração, na tua mente, no teu entendimento, que na dificuldade Deus te abandonou. Te abandonou não, meu irmão. É você que vai usar isso como desculpa para se afastar de Deus. É você que já está querendo se afastar de Deus, aí você vai dizer que Deus se afastou de você. De maneira nenhuma. Paulo, ele nos orienta. Aprendi o segredo de viver contente em qualquer situação. Sem ter fartura, sem ter escassez. Na escassez, ele glorificava a Deus. Me faz me lembrar aquela viagem, que acho que, se eu não me engano, é a terceira viagem missionária dele, que eles ficam dias e mais dias no navio, o navio naufragando, e por causa de Paulo, porque Paulo era para ele ir para outro lugar, e ele estava ali, e eles ficaram dias, meses, com fome, mas Deus estava com ele, Deus guardou ele, e ele fala, olha, ninguém saia do navio, porque quem sai do navio vai morrer, mas se ficar, Deus vai guardar, porque Deus falou que nenhuma alma vai se perder aqui, Deus cuidando, e ele, quando ele chega na ilha, se é hoje, a gente ia começar a falar, pô, esse cara está azarado, chega na ilha, quando ele desce na ilha, ele vai fazer uma fogueira, a cobra vai e pica ele, agora esse cara morre. Não morre não, meu irmão, Deus está guardando, Deus está com a tua vida, Deus tem propósito, Deus está a todo momento cuidando da tua vida. Talvez você fala, mas Alex, tem só acontecido coisas erradas na minha vida. Calma, que daqui a pouco as coisas vão mudar, é período. Eu costumo dizer que na nossa vida, eu não vou dizer a quantidade de ano, mas eu vou dizer que há períodos de vaca gorda e há períodos de vaca magra. Aprenda, quando estiver no período de vaca gorda, a aguardar para a vaca magra, porque uma hora vai chegar. Precisamos aprender isso. Quando está na vaca gorda, a gente gasta para caramba, passeia, viaja, esbanja, não está nem aí. Aí quando vem a dificuldade, aí a gente começa a lamentar. Vamos amadurecer, ter esse ensinamento. A Bíblia em todo momento nos ensina. Meus irmãos, a quarta e última verdade que Paulo nos ensina nesse texto, ele aprendeu a encontrar força naquele que fortalece. Filipenses 4, versículo 13. Coloca para mim aí.
Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Interessante que esse é um dos textos mais mal compreendidos da Bíblia. As pessoas usam isso aí como, palavras positivas. Tudo posso naquele que me fortalece. O contexto não é esse, não. Paulo entendeu que em Cristo ele aprendeu esse segredo, que em Cristo ele suporta a escassez, ele suporta a abundância, ele suporta a dificuldade, ele suporta perseguições. Em Cristo ele suporta todas as dificuldades da vida. E as pessoas levam para o lado de positivo. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, eu posso. Não é isso. É para que você possa ter intimidade, buscar a Cristo, a cada dia se aproximar mais de Cristo, você precisa praticar essas 4 verdades. Entender que Deus está no controle da tua vida. Entender que Deus é soberano, que Deus não te abandonou, que você não está sozinho, que o que você está passando, Deus está cuidando, que o que você está vivendo, Deus está vendo, que o que você está passando essa situação, Deus está no controle, Ele está guardando a tua vida. Você precisa compreender que Deus, você precisa aprender que Deus, que as situações da tua vida, algumas vezes ela pode mudar, ela pode, às vezes está super bem, daqui a pouco de repente fica tudo ruim, é o chamado, dia mal, mas a gente precisa estar alicerçado, firme com Deus. É um ano, meus irmãos, que Deus deu esse tema ao nosso pastor, e é um ano que a nossa igreja vai viver isso, e eu louvo a Deus que todos os temas dessa igreja eu vivi todos, eu colhi todos, desde a época do pastor Benilton até agora, o nosso pastor Diego, todos os temas, e é um tema maravilhoso, intimidade com Deus. Para se ter intimidade com Deus, é você aprofundar, é você amadurecer, é você ser um crente maduro, é você parar de ser menininho e passar a crescer, ser um crente maduro, entender que dificuldade vai vir, entender que lutas vão ter, entender que nem sempre as coisas, às vezes, saem como a gente quer. Paulo também nos ensina, após ele ter tomado essa pedrada e ter tido como morto, ele fala que ele foi até o 3º céu e ele viu coisas inefáveis, coisas que ao homem, às vezes até para contar, e Deus colocou um espinho na carne dele, e ele orou 3 vezes para tirar esse espinho, e Deus falou para ele: a minha graça te basta. Então, meus irmãos, algumas vezes Deus vai falar assim: a minha graça te basta, mas você precisa ter um entendimento e uma compreensão que você não pode abandonar Cristo em hipótese alguma, nenhuma. Por que você vai abandonar Cristo? Porque o teu casamento está ruim? Porque a tua vida financeira não está legal? Porque você não está feliz? Porque você, às vezes, pode ter cometido erro? Aí você vai abandonar Cristo? Paulo, ele nos ensina lá em Romanos 8, do 31 ao 39, ele começa: que diremos à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E assim ele vai seguindo: quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, nudez, perigo, espada, somos entregues à morte todos os dias. E ali ele vai nos ensinando: somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E ele diz que o amor de Cristo é algo extraordinário. Então, para que a gente possa ter uma intimidade com Deus, para que a gente possa ganhar intimidade com Deus, o primeiro passo para você que não tem Jesus Cristo é aceitar Jesus Cristo como teu Salvador. É você primeiro fazer uma aliança com Ele. E para você que já tem essa aliança, é se aproximar de Deus, é deixar Jesus conduzir a tua vida, é você buscar conhecimento, é você buscar entendimento e você passar a obedecer às ordenanças de Cristo. Cristo deu uma ordem: alegre-se. Novamente, alegre-se. Então, por que você está triste? Por que você fica triste? Por que você fica preocupado? Por que você fica... Marcha, meu irmão, marcha. Entenda isso, que
Situações podem estar acontecendo na tua vida, mas marcha, segue, vai adiante. Você vai ter perca na vida? Vai ter, mas Deus está contigo. Eu já dei um testemunho aqui para os irmãos. Eu me lembro quando eu tinha aquele meu Corsinha, eu fui em Éder fazer uma venda, eu fui assaltado, os bandidos me levaram para dentro da favela, tomaram o meu carro todo, ainda fizeram eu ajudar a tirar as mercadorias todinha do meu carro, levou meu celular. Eu falei, pô, cara, vai levar o carro também? Não, o carro eu vou te devolver. Aí ainda me devolveu o carro. Pô, eu vim para casa chateado, né? Eu falei, caramba, rapaz, perdi um dinheiro, que eu ando com muita mercadoria no carro, e eu comecei a querer reclamar, né? Eu falei, puxa vida, pô, Senhor, tem misericórdia, pô, o Senhor não está vendo isso não? E de repente, Deus começou a abençoar. Um amigo me deu uma mercadoria, outro amigo deu, outro amigo deu, outro amigo deu. Quando eu fui ver, meu carro tinha o dobro do que eu tinha perdido. Deus cuida da tua vida, meu irmão. Seja alegre. Talvez você vai viver situações que te deixam triste. Repreenda. Não, Deus está comigo, isso é assim mesmo. Vai mudar. Essa história vai mudar você, outra pessoa. Entenda isso. Filipenses, depois se vocês puderem ler esse capítulo todo, ele é maravilhoso. Filipenses 3,13, Paulo ele nos dá um ensinamento profundo. Ele diz, uma coisa faço, esquecendo das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, que é Cristo. Paulo tinha um entendimento que o alvo dele era Cristo. Tudo era Cristo, nada parava Paulo. Podiam perseguir. Meus irmãos, se você for ler as cartas de Paulo e começar a buscar os contextos das cartas de Paulo, você vai ver que ele está pregando o evangelho e sempre tem um grupo, para onde ele vai fundar uma igreja, e um grupo de judeu atrás. E as pessoas chamavam ele de charlatão, chamavam ele de apóstolo, né? 7-1, apóstolo que só queria ganhar dinheiro, né? Que estava enganando o povo por causa de grana, e ele não parava, ele seguia. Talvez você pode estar sendo caluniado, pode estar sendo acusado, pode estar sendo um monte de coisa, até achar que está sendo esquecido, mas está não. Deus está te vendo. Mantém firme, continua firme, é uma promessa. Lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, diz, sê fiel até a morte, que eu te darei a coroa da justiça. Acredita nessa promessa, meu irmão, caminha com ela, tenha isso no teu coração. Deus está contigo, não desanima. Para se ter uma intimidade profunda com Deus, se aproxima de Jesus. O primeiro passo é se aproximar de Jesus. Na medida que você vai se aproximando de Jesus, você vai ganhando casca, você vai, né, amadurecendo, você vai se tornando uma nova pessoa, você vai, né, sendo uma pessoa tremendo. Em Filipenses 4, né, versículo 19, diz que o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, todas. Deus há de suprir. Deus está contigo, Deus está cuidando. Não deixa a dúvida entrar no teu coração. Será que Deus está me guardando? Será que Deus está comigo? Deus não falou comigo? Não, Deus está contigo. Será que o que eu estou vivendo, Deus está vendo? Está vendo. Ele com certeza está vendo. E você está amadurecendo, você está ganhando casca, você está a cada dia se aproximando mais de Deus, a cada dia você está sendo uma nova criatura, a cada dia você está a cada dia mais firme, a raiz está aprofundando, você está se alicerçando na palavra. Quando vir a dificuldade, você não para. Não deixa dúvida, nem esse pensamento vir no teu coração, vou parar, não vou mais para a igreja. Não deixa, por nada que você esteja vivendo. Lembra que Paulo fez tudo isso para que o evangelho chegasse até nós, até você. Foi através dessa perseverança dele. Imagina se ele tivesse parado, como, né, a gente falamos no primeiro açoite. Se ele tivesse parado, o evangelho não chegava até nós. E o evangelho chegou até nós por causa desse homem, porque ele perseverou, ele foi com Cristo até a morte e foi recompensado, recebeu a coroa da vida, e que nós também nessa noite possamos estar recebendo. O Ministério de Louvor vai estar cantando e logo depois eu vou estar fazendo 3 convites, né? Medita nesse louvor.
Meus irmãos, Paulo nos diz assim: aprendi o segredo de viver contente em qualquer situação. Seja alegre, meu irmão, seja contente, agradeça, se firma com o Senhor Jesus, não abandone Ele em hipótese alguma, em situação nenhuma. Vai com Ele até a morte, que você será recompensado. Queria fazer um convite para você que ainda não tem o Senhor Jesus. Tem alguém aqui nessa noite que gostaria de aceitar o Senhor Jesus como teu Salvador, ter Ele dirigindo a tua vida, cuidando da tua vida? Tem alguém aqui nessa noite? Para você que já aceitou o Senhor Jesus e devido às lutas, dificuldade, acabou se afastando, acabou parando, gostaria de reconciliar com o Senhor Jesus nessa noite? Tem alguém? E você que ainda aceitou Jesus, mas ainda não foi batizado, que você possa estar procurando um corpo diaconal, pastor, liderança da igreja, e está comunicando que você quer se batizar. Todo salvo se batiza. Meus irmãos, que nessa noite você saia meditando nessa palavra, e que se você puder depois ler essa carta de Filipenses, você vai ver como ela é profundo. Paulo, ele diz que o viver é Cristo, o morrer é ganho. Se eu viver, continuo pregando, né? Continuo pregando Cristo. Se eu morrer, eu estou com Cristo. De qualquer forma que viesse para ele tinha esse entendimento, e que nós precisamos ter isso no nosso coração, essa certeza de que Cristo está conosco. Não desanime, não pare, não desista. Deus está conosco. Vamos estar orando, agradecendo a Deus para que Deus possa estar gravando, colocando essa palavra em nossos corações. Oremos. Soberano Deus, eterno Pai, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra. A Tua palavra foi lida, foi explicada, que nós possamos estar colocando em prática, Deus, que almas venham se render a Ti, Deus, que almas venham entender que o Senhor está no controle de todas as coisas, que nada nessa vida venha fazer nos parar, que a gente possa estar a cada dia, Deus, se aproximando de Ti, que a cada dia Te buscando verdadeiramente, entendendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nos leve em paz para casa, nos dê uma semana abençoada que há de se iniciar, nos guarda, nos livra de bala perdida, nos livra de homem sanguinário, guarda nossas vidas, que o Senhor esteja conosco sempre, Deus, e que mostre para nós aonde precisamos mudar, aonde precisamos ser nova criatura. Senhor, muito obrigado. O Senhor tem sido um Deus extraordinário, tem suprido, tem nos dado alimento, tem nos dado vida, tem nos dado família. O Senhor tem sido maravilhoso. Muito obrigado, Senhor. Nos leve em paz para casa. É o que eu te peço, te agradeço em teu nome, Jesus. Amém, Jesus. Meus irmãos, vão em paz para casa. Uma semana abençoada, meu.